Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. Hoje, continuando na temática do Natal, iremos falar e conversar sobre esse livro aqui de Max Lucado, E Tudo Começou em Belém. Ele aqui tem 3 perguntas sugestivas que eu já deixo para reflexão. Qual a importância desse bebê da manjedoura? Quem era ele? O que o nascimento dele tem a ver comigo? Fique conosco. Depois da vinheta, abordaremos este e muito mais assuntos tratados neste livro aqui. Então, hoje conversaremos sobre Max Lucado, esta obra dele aqui, abordando um tema que é muito gostoso de se estudar. Esse livro aqui eu li no Natal do ano passado e deixei para fazer o review dele agora. Fiz até essas marcações aqui ao redor daqui no decorrer do livro, para poder até depois, quando eu quisesse levantar qualquer tipo de assunto, estar com o que de mais importante eu encontrei aqui dentro da obra. Mas eu hoje em dia nem costumo mais fazer essa marcação aqui, mas como eu já tinha feito, eu resolvi deixar. Max Lucado, ele já vendeu mais de 125 milhões de livros. Tem emplacado já vários best-sellers. Tem uma certa pecha de autor de livro de autoajuda. Mas nós temos que ter um entendimento de que nós temos várias formas de expressar o Evangelho. E determinadas pessoas gostam de certos tipos de textos e nós não devemos nos comportarmos de forma assim preconceituosa com determinadas obras sem antes conhecê-la. Eu li esse livro no ano passado, gostei muito do livro. Ele lança várias frases que nos levam a meditar, a refletir. É um pastor e nós temos que discordar naquilo que não é essencial. E não somos obrigados àquilo que não é essencial termos plena comunhão de pensamentos. Temos que respeitar, sim, determinados pastores e reconhecer que a obra tem sido pregada e levada a muitas almas, a muitas vidas, pelas palavras e aqui pelos livros que Max Lucado tem feito. Mas indo logo tratar do assunto que o livro nos proporciona, vem aqui atrás na contracapa: o amor nasceu, a esperança chegou. Vamos dar uma lida nessa parte aqui logo, porque a contracapa ela já diz muito sobre o livro. Tem gente que não ama o Natal, as luzes, as festas, a boa comida. Outros não suportam o feriado, sinônimo de trânsito, mercado lotado e preços altos. Entre um grupo e outro, jaz um bebezinho, deitado sobre uma manjedoura, rodeado por animais e alguns seres humanos. Pouco a pouco, esse bebê deixou de ser o centro da festa, para tornar-se apenas mais um enfeite natalino. O que esse bebê tem a ver conosco hoje? Em E Tudo Começou em Belém, o autor best-seller Max Lucado encontra na história do Natal
uma mensagem impactante da graça extraordinária de Deus. No nascimento de Jesus está a maior história de esperança que o mundo já ouviu. Deus sabe o que é ser e viver como humano. Quando lhe falamos sobre as coisas difíceis da vida, ele entende, pois também passou por elas. É essa narrativa da salvação que começou numa pequena cidade na Judéia e se espalhou pelo mundo, que pode oferecer a alegria e o amor que tantos procuram. Então, esse livro aqui, ele transmite para muitos a mensagem do que é e do que se trata o Natal. Porque muitos pensam que o Natal ele se restringe a árvores, a amigo-cultos, a festas do final de ano, a confraternizações, e esquecem de conversar, abordar e divulgar a principal mensagem do Natal. Então vamos percorrer aqui a obra de Max Lucado para ver o que ele nos transmite com essa temática aqui. E tudo começou em Belém. Com mais de 125 milhões de livros vendidos em todo o mundo, milhares de leitores encontraram inspiração e ânimo nos textos de Max Lucado. Os 70 livros que já escreveu tratam de conflitos comuns da vida cristã, como oração, fé em Deus, vida de serviço, de maneira bastante familiar, mas também inovadora. Sua abordagem descomplicada de temas tão importantes faz dele um grande best-seller. Além de escritor, Lucado também é pregador na igreja Oak Hills, em San Antonio, Texas, Estados Unidos, onde vive com sua esposa, Denali. O casal tem 3 filhas adultas. Até similaridade comigo, né? Tenho 3 filhas, só não são adultas. E aqui, nessa orelha do livro, diz... Realmente, ele tem uma linguagem descomplicada, uma linguagem bem fluida, bem gostosa de se ler. E até por ter esse jeito assim, um tanto quanto despojado de abordar os assuntos, entrar com muitas narrativas dele, vivências dele. Então tem certas pessoas que fazem críticas dizendo que ele leva um tanto para o lado da autoajuda, mas vamos tirar esse tipo de análise, de crítica, sem antes conhecer esta obra aqui. Não vamos fazer o tal chamado de pré-julgamento. Vamos tirar isso para poder enxergar aquilo que de bom eu creio que tem a ser transmitido por este livro, porque eu já li, eu já conheço, não estou falando de um livro aqui que eu ainda não o conheci de capa a capa, então eu posso falar que com certeza a forma que o autor utilizou aqui de transmitir a mensagem desse amor que nasceu uma esperança, é muito mesmo indicada a leitura, muito gostosa, muito fluida. Vamos fazer aqui um voo, que eu chamo de voo panorâmico, no sumário. Eu amo o Natal, capítulo 1. O 2, Deus tem um rosto. 3, salvos de nós mesmos. 4, esperança para os dias sinistros. 5, nunca é tarde demais. 6, o louvor faz maravilhas. 7, Deus guia os sábios. 8, a humildade brilha. 9, hoje, talvez. 10, coroa, berço e cruz. 11, adeus aos galhos tortos. Aqui ele faz uma alusão
de nós crentes com a árvore de Natal. Todo dia um Natal, todo coração uma manjedoura. E ao final lá do livro, mas que tomam cerca de 50 folhas do livro, ele traz um guia devocional para o Advento, que começa no dia 30 de novembro e como se fosse um preparativo, né, para a chegada do Natal. O Advento ele é muito praticado em outros locais, aqui no Brasil nem tanto. No capítulo 1 aqui, ele inicia abordando "Eu amo Natal". Aí tem aqui as palavras iniciais dele, já vai proporcionar um entendimento de como ele gosta de abordar a narrativa, fazer a narrativa dele. E causaria calafrios em certos pastores que são muito restritos em relação à comemoração do Natal. Mas eu não tenho esses preconceitos, não, baseado no que o apóstolo Paulo nos ensina, sem entrar em muitos detalhes. Eu amo Natal. Deixem os guizos de trenó soarem. Deixem os corais cantarem. Quanto mais Papais Noéis, melhor. Quanto mais árvores enfeitadas, melhor. Eu amo Natal, o ho, 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 o blim, blim, blom e todos os outros sons natalinos. A noite feliz e todas as guloseimas. Eu não reclamo das lojas superlotadas. O voo está lotado? O restaurante está cheio? Bom, é Natal. Eu amo Natal. Os enfeites coloridos, o ruído de pratos e talheres, e eu acordar para ver o que interessava. Bing Crosby e suas músicas. Os balões de Macy, o aroma dos pinheiros, os pedidos para o Papai Noel e os pratos favoritos, a neve no feriado, as roupas de inverno quentinhas e o nariz vermelho da rena Rodolfo. Eu amo Natal. Que já deu para ter uma maior familiaridade do que nos espera. Ele aqui traz até uma situação interessante. Ele coloca aqui em destaque certas frases. Amo Natal porque em algum lugar alguém vai fazer as perguntas típicas. Qual é a importância desse bebê na manjedoura? Aqui ele trata que o Natal que gera uma oportunidade de se falar do Evangelho. Para aquelas pessoas que às vezes nós nem teríamos uma oportunidade, tanto no trabalho quanto de repente na nossa ida e vinda do dia a dia, no trem, no ônibus, nós temos determinadas oportunidades importantes de tratar da mensagem verdadeira do Evangelho. Aqui também ele traz uma outra frase: por tudo ter começado em Belém, eu tenho um Salvador no céu. O Natal inicia o que a Páscoa celebra. A criança no berço se tornou o rei na cruz. Esqueci de falar que o livro são por volta de 190 páginas e são folhas amarelas, com a fonte bem agradável de se realizar a leitura, o espaçamento entre linhas também muito bom e não vai sim lhe causar desconforto nenhum na hora de virar a página. Tem um distanciamento legal aqui da união das páginas, a margem ela foi bem elaborada, então é uma obra que afinal de contas foi feita pela Thomas Nelson Brasil. No capítulo 2 ele diz: Deus tem um rosto. Jesus veio ao nosso mundo não se parecendo com um humano, mas como um humano. Fazendo o link com o capítulo 2, o tema, que diz Deus tem um rosto. E por que Deus foi tão longe? É uma pergunta que ele faz aqui. Deus quer que você saiba que Ele o acolhe.
Ele entende como você se sente e enfrentou o que você enfrenta. Aqui ele diz por que Deus foi tão longe de vir abrindo mão de toda a sua glória no céu, de toda a sua majestade lá, para se fazer homem, junto, viver conosco, viver junto aos homens pecadores. Então ele aborda isso aqui, por que Deus foi tão longe? E aqui ele diz, né, que ele entende como você se sente e enfrentou o que você enfrenta. Ele diz, você gostaria de ver Deus? Dê uma olhada em Jesus. No capítulo 3 nós temos, né, os salvos de nós mesmos. Ele faz uma narrativa da história de Maria. Eu não vou ler ela toda não, mas só o primeiro parágrafo aqui já vai te levar a ter um interesse em ler o restante, porque foi uma abordagem muito interessante. Se o Natal é uma época difícil para você, se espera mais pelo dia 26 de dezembro do que pelo 25 de dezembro, então eu tenho uma história para fazê-lo pensar, a história de uma jovem. Só um pouquinho mais aqui. Por mais que ela tentasse manter uma atitude positiva, não era fácil. Estava longe de casa, a quilômetros de distância da família e da própria cama. Ela passou os últimos dias em estradas cheias, suportando o frio do inverno. O dinheiro era escasso, os amigos estavam longe, uma cama aconchegante, uma refeição quente, as perspectivas eram mínimas. Aí ele faz essa narrativa da história de Maria muito, muito legal. Tem em destaque que eu coloquei, qualquer dúvida sobre o amor do Pai desapareceu na noite em que Deus ficou enrolado em panos no estábulo, para que o feno não arranhasse suas costas. Olha a profundidade. Qualquer dúvida sobre o amor do Pai, dele ter dado seu Filho unigênito por nós. Já na chegada, Deus já demonstra profundo amor, porque o Filho dele veio ao mundo não em glória, em pompa. Ele veio para ser enrolado em panos, em um estábulo, e para que o feno não arranhasse suas costas. É demais a demonstração de amor de Deus por nós, é tremenda. A hospedaria não tinha lugar para seu filho, tudo bem. Ele encontraria um lugar no coração das pessoas. Aí o autor do livro, ele elabora uma frase que é tremenda também, porque a narrativa de que a hospedaria não tinha lugar para seu filho, tudo bem, ele encontraria um lugar no coração das pessoas. O autor complementa até aqui mais à frente, que ele diz que o dono de lá do local em que Jesus veio a nascer, que forneceu, segundo a narrativa, essa narrativa bíblica, ele forneceu um local para que eles pernoitassem, Maria e José, ele teve a oportunidade e abraçou essa oportunidade que muitos não tinham concedido um local para ele ter uma estadia. No capítulo 5, nunca é tarde demais. E assim, o dono da hospedaria perdeu a oportunidade, muitos ainda perdem a chance de abrir a porta, deixam passar o nascimento de Jesus. O milagre de Belém ainda acontece. Deus chega à aldeia da nossa vida e fala conosco. Ele fala por meio das Escrituras, do pôr do sol, de todos os dias, da bondade de um amigo, do alerta de um exame médico. Ele canta para nós por meio de corais de Natal. Ele nos chama por intermédio dos sermões. Estende-nos a mão pela história do Natal. Estou aqui, diz Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Que ele faz uma narrativa interessante de um amigo que trabalha com igrejas em Papua Nova Guiné. Ele diz que muitas pessoas naquela cultura não batem a porta. Elas param diante do batente da porta e educadamente tossem para anunciar a sua presença. E quando os tradutores da Bíblia tentavam explicar Jesus batendo a porta para aquela população, daquela cultura, a ideia não fazia sentido para os moradores. Mas os missionários resolveram o problema. Eles fizeram uma exegese ali para poder fazer uma aplicação para atingir os corações daquela população. Resolveram um problema intercultural modificando o versículo. Eu estou à porta e tuço. Se Jesus estiver limpando a garganta ou batendo a porta, a mensagem é a mesma. Ele é gentil e educado, nunca abre caminho à força. Já conosco, quando vamos abrir a porta, acontece de o bebê chorar, o telefone tocar, o timer disparar ou a agenda do celular nos lembrar de estudar para o exame, de ligar para o médico, de lavar a roupa ou de cortar a grama. A vida está cheia, sim, sua vida está cheia. O céu sabe. Aqui é o que acontecia até comigo antes de passar por um momento difícil de enfermidade na família e que a gente tem que ouvir o bater na porta. A gente tem que estar disposto a readequar a nossa vida para quem deve ocupar o lugar de primazia. Entendeu? Aqui ele diz, ó, a vida está cheia, a sua vida está cheia. O céu sabe, você já tem mais do que pode fazer. E sabendo disso, Jesus não vem com uma lista de coisas para você fazer, mas com uma lista de coisas que ele já fez e vai fazer. Sua morte, vencida. Seus pecados, perdoados. Seus medos, ele vai lhe dar coragem. Suas perguntas, ele vai orientá-lo. Jesus carrega os fardos, não os aumenta. Aqui é uma abordagem muito elucidativa para muitos cristãos que acabam que durante o processo de percorrer o caminho, eles têm uma noção errada de evangelho, que são levados a ele as palavras de forma errada, levando o evangelho como um fardo, levando o evangelho como se ele tivesse que fazer algo para alcançar a salvação. Só que o que nós temos que fazer é amar e obedecer a Jesus, crer nele. Essa fé que nós temos que depositar nele é a fé que nos salva de uma obra que já foi feita por ele. A obra é a cruz de Cristo. Jesus veio aqui cumprir a lei. E Jesus, ele pagou o preço que tinha que ser pago. Então, Jesus não veio aumentar o nosso fardo. Jesus, ele não veio aumentar os nossos fardos. Temos que ter isso em mente. Cuidado com certos evangelhos que estão sendo pregados, com as palavras que estão sendo levadas a muitos corações e que aproximam as pessoas mais de determinada doutrina, que tem interesse de exercer poder, e afastam as pessoas, na verdade, de Cristo. Só um adendo às palavras de Lucado aqui. Louvor faz maravilhas. Isso aqui é o abordado no capítulo 6. Aqui talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não louvar? Que quando Jesus nasceu, os anjos o adoraram no céu, teve uma manifestação de louvor. E aqui ele faz essa pergunta:
talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não louvar? Ah, mas você vai louvar. A pergunta não é, você vai louvar? A pergunta é, para onde você vai direcionar o seu louvor? Todos nós louvamos alguém ou alguma coisa. Eu, por exemplo, já louvei uma bicicleta. Ele faz também uma narrativa do dia em que o louvor silenciou as armas. Esse fato ocorreu durante uma noite na Primeira Guerra Mundial, perto do vilarejo de Laventine, no norte da França. Mas aí aqui podem adquirir a obra e vale a pena fazer a leitura atenta desse pedaço aqui do livro. Ofereça a Jesus o presente que os anjos lhe deram, o presente do louvor. É uma frase que ele encerra esse capítulo 6. No 7, Deus guia os sábios. Para encontrar Jesus, cada um de nós precisa de orientação. Deus a dá, e a história dos sábios nos mostra como. Deus usa o mundo natural para chamar a nossa atenção. A terra e as estrelas formam a primeira sociedade missionária. Os céus declaram a glória de Deus. Salmos 19:1. Olha que interessante aqui essa abordagem de Lucado. O sinal da estrela foi suficiente para levar os magos a Jerusalém, mas foram as Escrituras que os levaram a Jesus. Para quem conhece essa passagem bíblica, vai entender essa frase que Lucado está passando e que verdadeiramente, se nós quisermos ser levados a Deus, levados a conhecer mais todo o plano de salvação, tudo, nós temos que ler a palavra de Deus, que são as Escrituras. O sinal da estrela foi suficiente para levar os magos a Jerusalém, mas foram as Escrituras que os levaram a Jesus. Muito pertinente essa frase. O Natal celebra um momento semelhante para nós, Deus abrindo caminho para o nosso mundo. Quando Deus enviar sinais, tenha fé. Permita que eles o levem às Escrituras. Aí vem no capítulo 8, a humildade brilha. Reflita menos sobre suas realizações e mais sobre Cristo. Passe menos tempo em seu próprio trono e mais tempo na cruz de Jesus. Vanglorie-se do trabalho dele, não do seu. Você é valioso, mas não é inestimável. É Cristo que importa, não nós. O céu é a resposta de Deus a qualquer sofrimento que você possa enfrentar. No 10, ele traça aqui a comparação. Coroa, berço e cruz. Um presente inesquecível pode chegar em uma embalagem comum. Chegou em Belém, porque Belém era uma cidade que era não das mais importantes no cenário de Israel, tanto que tem aquele versículo que diz: o que poderia vir de bom de Belém? Aqui tem, nesse capítulo, essa abordagem de Lucado que fala: a propósito, Jesus não abandonou o seu corpo terreno, pois a encarnação que começou em Belém continua neste momento no paraíso. Jesus subiu aos céus em um corpo humano, pois tendo se tornado homem, ele nunca deixará de ser homem. O Deus em pessoa permanece exatamente igual. Por que isso é importante? Porque há um ser humano no comando do universo, glorificado com certeza, exaltado sem dúvida, totalmente divino, claro, mas ainda assim
A mão que dirige os assuntos da humanidade é a mesma mão que segurou um martelo em Nazaré. No centro dessa mão há uma cicatriz, um eterno lembrete do amor eterno de Deus. No capítulo 11, adeus aos galhos tortos. Aqui que ele faz uma alusão, uma comparação da árvore de Natal com o homem. E se as árvores de Natal são conhecidas pela beleza e pelos presentes, então quem negaria que a árvore de Natal mais maravilhosa foi aquela que se ergueu no Calvário? Na manjedoura, Deus ama você. Por meio da cruz, Deus salva você. Você, eu e a árvore de Natal, escolhidos, comprados e podados. Confie no trabalhar de Deus. Você vai ficar bem melhor sem os galhos tortos. Todo dia um Natal, todo coração uma manjedoura. É o tema do capítulo 12. Você se dedica para fazer o melhor possível, mas por mais que tente, o telhado ainda vaza e o vento do inverno ainda entra pelos buracos que você nem consegue ver para consertar. Você já tremeu de frio por toda a sua parcela de noites frias e se pergunta se Deus tem um lugar para uma pessoa como você. Encontre a resposta no estábulo de Belém. A história do Natal é a história do amor implacável de Deus por nós. Quando Cristo nasceu, nasceu a nossa esperança. E aqui ele também vem dizendo que é por isso que eu amo Natal. O evento nos convida a acreditar na mais extravagante das promessas. Deus se fez um de nós para que pudéssemos nos tornar únicos com Ele. Ele aboliu todas as barreiras, cercas, todos os pecados, tortuosidades, dívidas e túmulos. Enfim, qualquer coisa que possa nos afastar dele foi demolida. Ele só espera a nossa palavra para passar pela porta. Convide-o a entrar, leve-o até o lugar de honra e puxe a cadeira para ele sentar. Limpe a mesa, afaste o calendário, chame as crianças e os vizinhos. Ele encerra o livro. Tem aqui uma oração. Todo coração pode ser uma manjedoura e todo dia pode ser um Natal. O livro termina em relação à abordagem inicial de Tudo Começou em Belém, na página 138, que a partir da 139 vai vir agora um guia devocional para o Advento. Ele foi preparado por Christine Anderson, que ele vem dizendo que todos os anos o Advento nos convida a preparar o nosso coração mais uma vez para o presente. Presente de que duvidamos por ser bom demais para ser verdade, mas que é de fato por milagre para grande júbilo verdadeiro. E todo ano temos a oportunidade de dizer sim a esse convite de preparar nosso coração para o milagre de Emanuel, Deus conosco. O Advento começa na quarta semana que antecede o Natal, no domingo próximo ao dia 30 de novembro. É a época em que os cristãos do mundo todo celebram o primeiro Advento, o nascimento de Jesus, além de antever o segundo Advento, a volta de Cristo. Embora possam variar ocasionalmente, os temas mais mencionados durante as 4 semanas do Advento, em geral, são esperança, paz, alegria e amor. Aí vem aqui, ele traz para as 4 semanas um guia devocional, hino para o Advento. Na segunda semana vem também, como exemplo, segunda semana, paz. Cristo veio para trazer a paz na terra e a benevolência a todos. Aí traz um devocional, na terceira semana, alegria. Quarta, amor. Fica aí mais uma dica de um livro que é recomendado a compra pelo canal Conhecer Jesus. E Tudo Começou em Belém. Se você ainda
não curtiu o nosso canal, não está inscrito, vá lá, aproveita agora, se inscreva, curta este vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos da sua igreja. Não se esqueça de marcar, após se inscrever, marcar o sininho, para que receba as notificações de quando sair conteúdo novo aqui no canal. E deixe seu comentário do que você achou deste vídeo, porque aí o YouTube vai entender que este vídeo é relevante e vai indicá-lo a mais pessoas que terão acesso e esclarecimento do que significa o Natal para nós e a importância de falarmos do verdadeiro sentido do Natal. E tudo começou em Belém. Então, não se entregue ao problema, se entregue à salvação. Venha conhecer Jesus.